Boa noite a todos. Agradeço a Deus mais um dia de total excelência. Quero parabenizar os companheiros que estão dirigindo a reunião, os companheiros de tribuna, parabenizar o ASP, né? 15 anos. Graças a Deus, né? São 15 anos de luta, 15 anos salvando vida. Eu também fui salvo, graças a Deus, no dia 11 de 2 de 96. Eu cheguei na Associação Ontiocólica, no grupo da Vila Souza, no dia 11 de 2 de 96. Eu saí de um bar completamente bêbado, sujo, imundo, fedendo, de shorts, de camisa, humilhado, desprezado por todos e por todos, e entrei numa sala igual a essa. E naquela noite eu cheguei todo mundo, eu rastei cadeira, eu fiz uma bateria, atrapalhei a reunião, eu não acreditava no testemunho, eu bebia dia, mês, ano e hora. Bebi mais de 30 anos, eu não acreditava em nada. Eu fui levado em vários lugares. A minha esposa me levou na igreja, a minha esposa me levou para benzer minha roupa. Eu fui em vários lugares e não conseguia parar de beber. Mas naquele dia eu saí do bar completamente bêbado e eu via a igreja cheia de gente. Eu tinha sido expulso do bar e eu entrei para dentro da igreja pensando que era uma festa. Eu pensei que eu ia beber naquela festa. E começou a desfilar o testemunho, eu xingando todo mundo, rasgando cadeira. Fui para fora várias vezes, companheiro daquela época, muito educado, me buscava, me ponhava sentado. Eu não acreditava em nada, saía novamente, me dando café, aquele dia eu tomei muito café. E graças a Deus, no finalzinho da reunião, eu enjoado, eu saí para fora, os companheiros mais uma vez me buscaram e puseram para a segunda fileira. E naquela noite passou um amigo que me levantou. O seu Aristide, já de Santa Cruz, naquela noite ele deu um murro no peito, dizendo que não viu o crescimento dos filhos dele. Eu acordei. Logo em seguida passou um amigo meu de álcool de droga, companheiro da prática de encerramento, e ao final da reunião, por ficar do gosto, eu não sei como eu levantei dele o voto. Não lembro quem dirigia, não lembro quem estava na tribuna, não lembro de nada. Mas o mais importante que aconteceu comigo foi acompanhamento. Porque se naquele dia me desse o trompete e mandasse eu voltar para casa, eu jamais estaria com a igreja. Eu moro aqui, a associação é aqui. E naquele dia eu já fui acompanhado. Já me levaram para minha casa. E naquela noite, aquele testemunho de Aristide, eu não dormi. No outro dia eu tomei um banho, que banho eu não tomava mais. E quando foi umas 7h da noite, os companheiros Lafayette e o apóstolo me pegou e me levou para o Jardim Primavera. E no Jardim Primavera eu fui abraçar. Fazia tempo que eu não recebi um abraço de ninguém. E naquela noite eu fui abraçar. A companheira Benê, naquela época, andava o Coelho, o Gonçalo e a Benê. Naquela primeira reunião que eu fui, ele estava na reunião que eu estava naquela noite. E ele foi na outra reunião do Jardim Primavera. A companheira Benê disse que havia dirigido uma reunião como está o companheiro. Humberto do Parque Peru mandou sentar na frente. Se eu sentasse lá no fundo, os companheiros mais velhos iam fazer bagunça, eu não ia entender a reunião. Mas a coisa que mais eu pegar foi meu filho. Aquele meu filho que muitas vezes me viu na beira da sarjeta, caindo lá no outro, tinha vergonha de mim. Quantas vezes quando alguém falava lá seu pai, passava para o outro lado de vergonha. E quando eu cheguei nessa casa, meu filho já tinha 20 anos de idade. A minha filha tinha 17, meu filho mais novo tinha 10, e eu não vi o crescimento dos meus filhos. Aquele meu filho também conheceu a cadeia por 9 anos de idade, fui desencaminhador de menor, fui condenado a 15 anos de cadeia. Quantas vezes a minha esposa pegava meus filhos para tentar atrás das grades, mas na hora que eu saía eu não pensava na minha esposa, nos meus filhos. Eu voltava novamente ao mundo do tráfico, eu voltava novamente ao mundo do roubo, de repente estava eu atrás das grades da família. Então quando eu cheguei na associação de alcoólicos, eu não queria parar com o álcool, eu não queria parar com as drogas, mas graças a Deus para mim deu certo. Eu sei que eu fui dando continuidade, mas só que eu fui muito provado. Eu quando cheguei na associação de alcoólicos, eu fui provado, porque se eu fosse provado quando eu era bêbado, eu não estaria aqui dentro. Eu tinha uma companheira, a Teresina, muitas pessoas conheceu desde a associação de alcoólicos. A coisa que ela mais queria que eu parasse de beber. E eu parei de beber. Mas eu chegava dentro de uma sala, eu abraçava, eu dava risada, eu fazia, acontecia. Mas quando eu chegava na minha casa, parecia que tinha chegado um monstro.
Eu só tinha parado de beber. E ela falou que ia embora, mas eu não acreditava, eu tinha parado de beber. No dia 11 de 5 de 96, eu já estava trabalhando na feira novamente. Ela encostou o caminhãozinho, pegou as coisas e foi embora. Daí eu vi a solidão, daí eu vi o veneno. Mas não existia motivo de voltar de minha primeira dose. Não existia motivo de voltar nas drogas. Só o sorriso daquele garoto pagava nunca mais ser bêbado, nunca mais ser drogado. Mas a pior coisa que aconteceu comigo foi no dia 9 de 6 de 96. Aquele meu filho que muitas vezes falou: pai, se você morrer aos 18 anos, você é um bêbado. Aquele meu filho que estava me respeitando. Aquela noite eu consegui levar 3 companheiros da associação de alcoólicos. Eu levei um pai, um filho e um neto. E meu filho foi junto. No final da reunião, aqueles 3 companheiros se levantaram e deram voto. Meu filho mora no bairro distante, falou: pai, foi embora. Ele saiu daquela reunião, tomou 4 tiros na cabeça. Eu saí correndo lá, peguei no colo e ele estava morto. Ali mesmo eu falei que eu ia voltar de minha primeira dose. Mas não existia motivo de voltar de minha primeira dose. E no dia do menor dele, não tinha um amigo de copo, não tinha um amigo de droga. Eu cheguei no cemitério da Cachoeirinha com meia dúzia de pessoas. Mas quando eu cheguei lá, fui chegando jeito. Associação, limpeza, fui chegando jeito. E a coisa que ele mais queria ver era a condecoração da minha medalha de 3 meses. E no caixão dele eu pus o meu convite jurando para ele que jamais um dia vou voltar às drogas. Jamais um dia vou voltar com a bebida alcoólica. Eu já tenho 29 anos, 10 meses e 25 dias. Aquela minha filha que eu falei que chegou com 17 anos, eu humilhei, eu desprezei a minha filha. A minha filha foi catar papelão, latinha para sustentar minha neta, e quando foi perceber, foi condenada a 4 anos e 6 meses de cadeia. Eu fiz 4 aniversários da minha neta de uma penitenciária, mas graças a Deus, dia 14 de janeiro de 2004, a minha filha saiu de liberdade. E dia 10 de fevereiro de 2004, eu estava dirigindo uma reunião com o tal companheiro. Minha filha estava sentadinha assim, levantou no meu colo. Hoje minha filha se encontra com 22 anos, 10 meses e 27 dias. Aquele meu filho que eu falei que chegou com 10 anos, também foi condenado 5 anos e 4 dias. Ele tirou 1 ano no distrito da 28, passou para o Tacaré Pinheiro, foi para o Belém 2, foi para o Jardim do Semiaberto, e há quase 11 anos atrás ele saiu de liberdade condicional. Daí ele entrou graças ao companheiro Roberto de Castro, conseguiu encaixar com a metadora, ele pagou 5 anos. Mas qual que é a dele? Ele voltou a beber, perdeu um casamento com uma filha, arrumou outra companheira com o mesmo problema, e largou essa companheira que tem uma filha também, e hoje fica, até hoje ele ficou bruxo. Ele não consegue pegar o dinheiro. Ele é completamente derrotado. Ele trabalha comigo hoje. Deus me deu oportunidade e deu uma barraquinha de feira hoje. Então hoje eu trabalho, graças a Deus. Então tudo isso. Então se tiver entre nós alguém de primeira vez, sabe que você é a pessoa mais importante dessa rolinha. Eu com tudo que eu já passei esse ano, eu perdi minha esposa. Mas não existe motivo de voltar de minha primeira dose. Eu internei minha esposa com uma diabetes. Ela tinha 52 anos, morreu aos 29 anos de novo. E de repente ela veio a falecer. Foi muito difícil. Mas eu estou aí, eu estou vivendo novamente. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou desistir a primeira dose. Aconteça o que acontecer, eu sou programado para não beber. Eu admiro os companheiros e muitos não conseguiram voltar ativa quando voltou e veio a primeira dose. Muitos companheiros vieram a falecer, mas a gente tem programação, nós somos portadores de uma doença incurável. Quero parabenizar o companheirinho, parabéns companheiro. Eu tenho certeza que você vai ter vitória aqui dentro dessa casa. Você vai ter amigos de verdade. Eu estou aqui hoje, graças aos meus amigos da Associação de Alcoólica e todas as casas congênitas que eu sou conhecido. Eu corri muito dentro da Associação de Alcoólica. Estou voltando. Eu tenho certeza que esse mundo aqui, Deus vai pôr eu para correr nesse mundão. Quero agradecer aqui o Garrafa por me dar a oportunidade de fazer o encerramento. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração. Tenho um carinho grande pelo seu Patrício.